Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, no programa de hoje, o senhor Cláudio Hernandes Martins fala da alegria de realizar o sonho de sua mãe, do desejo do pai de retornar à Espanha e do orgulho de ser descendente de espanhóis. E por falar de descendência, a cake designer Kátia preparou uma receita que tem história e tradição na família Maldonado. E ainda no Raiz da Espanha em Sorocaba, você confere. Os descendentes espanhóis de Sorocaba têm laços estreitos com a Andaluzia, uma região que tem como marca registrada a gastronomia, a música e principalmente a dança. O flamenco é a alma do andaluz, alma também desta linda bailarina que sempre participa de todos os eventos da Casa de Espanha, Talma de Lely. Talma, que dança é essa que é um misto de encantamento e provocações? Bom, o flamenco nasceu na Andaluzia, dança típica da região sul da Espanha, no final do século XVIII. Há algumas controvérsias quanto à data, mas é mais ou menos por aí. É uma mescla de culturas que habitavam a Andaluzia e é uma dança rica em movimentos de mãos e braços, muito sapateado e muita expressão. O figurino faz parte da dança. Existem especificações para cada coreografia ou é livre? Não é livre atualmente. Antigamente até haviam mais especificações. Hoje não, é livre, você dança com o figurino que você quiser. A questão é só você adaptar o figurino que você quer utilizar à coreografia que você quer desempenhar, desenvolver. Mas é livre, a questão do ritmo, do palo, como nós falamos, em relação ao figurino. O flamenco, ele é hoje dançado em grupo, mas ele já foi um dia uma dança individual. Sim, nasceu como dança solo, né? Até hoje a gente tem as grandes solistas ainda de flamenco, mas como ele é ensinado em escolas, academias hoje em dia, então normalmente dança-se em grupo. As coreografias são adaptadas para grupo. Os acessórios embelezam toda mulher espanhola. Quais são os principais acessórios ou todos são utilizados de todas as formas? Como é que é essa parte do figurino? É básico para a gente dançar flamenco, primeiro de tudo é o sapato, que nós temos taxinhas embaixo, né, do salto e na ponta do sapato. Sem o sapato não tem como a gente sapatear, dançar. Os outros acessórios. No figurino, normalmente nós utilizamos, em quase todos, a rosa, a flor. Não precisa necessariamente ser rosa. Eu, particularmente, gosto muito de rosa, estou sempre de rosa. O brinco, que são os pendentes, isso é o básico que você pode ter. A peineta, nem sempre, não é obrigatório você usar, mas é um acessório também do flamenco. Os outros acessórios que nós utilizamos são o mantón, que é aquele grande chale espanhol que a gente usa para dançar. O sombreiro, que é o chapéu. A castanhola, que é um instrumento de percussão, bastante usado também no flamenco. E os abanicos, que são, na verdade, são os pericons, que são leques próprios para a dança flamenca.
flamenco, hoje em dia, é conhecido por todos os países, como simbolizando a Espanha. Na verdade, não é. Ela simboliza mais Andaluzia, mas as pessoas se referem como se fosse uma dança espanhola. Nem todos os espanhóis assimilam isso muito bem. Não. Alguns espanhóis não curtem muito o flamenco. Não é assim como as pessoas imaginam, que todos os espanhóis sabem dançar flamenco. É uma dança do sul da Espanha, da Andaluzia, mas realmente tornou-se um ícone, a marca da Espanha. Sim. Gostem ou não. Mas tem pessoal mais do norte, mas eu já encontrei espanhóis do norte também, que gostam de flamenco, assim como conheço alguns do sul que também não gostam tanto de flamenco e moram na Andaluzia. Como o olé. O olé também, nem todas as pessoas recebem, nem todos os espanhóis recebem muito bem essa titularidade de olé ser de toda a Espanha. Pois é, mais flamenca mesmo, é uma expressão mais flamenca, mais utilizada dentro do flamenco. Tá. E a gente voltando rapidamente a falar sobre a vestimenta, você tem a bata de cola, são faldas, como que é o nome, como a denominação, para que elas são usadas? Então, a bata de cola, ela é uma saia ou um vestido que tem uma cauda, né, a cola, maior do que os nossos vestidos tradicionais de baile. E para você dançar com a bata de cola, você precisa fazer uma aula de bata de cola. Você precisa aprender como se dança com a bata de cola. A pessoa que faz a bata de cola, a costureira, também tem que saber fazer a bata de cola. Não é uma saia apenas com vários babados e babado embaixo. Tem toda uma tecnologia, um know-how que a pessoa precisa conhecer, aprender para poder estar fazendo. Senão nós não conseguimos dançar. Se não tiver o peso certo, a quantidade certa de babados, os de baixo que se chamam papeles, a gente não consegue desempenhar os passos corretamente com a bata de cola. Hoje no Raízes da Espanha em Sorocaba você aprendeu um pouquinho mais sobre o flamenco. E nós vamos agradecer a linda Thalma Adilele, que nos mostrou um pouquinho mais sobre essa parte da cultura espanhola que é da Andaluzia. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com vocês e falando de flamenco. No próximo bloco, mais uma história de família que vive em Sorocaba, que tem seus ascendentes na Andaluzia. Até lá! Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Hoje o senhor Cláudio Hernandes Martínez vai nos contar as suas raízes da Espanha em Sorocaba. Meu pai nasceu em Granada no ano de 1897, Joaquim Hernandes Lopes. E a minha mãe, Maria Martínez Garcia, nasceu na mesma cidade. Tiveram 3 filhos, Miguel, Augusto e Maria. Meu pai foi para a África, a mando do exército espanhol, na guerra. Lá ele permaneceu durante 3 anos na cidade de Tetuán. Depois que ele retornou, ele veio com a minha mãe e meus irmãos para o Brasil. Mamãe contava para mim que no navio tinha uma senhora, uma criança no colo, criança falecida já, e a senhora fingia que estava amamentando, que era para que não jogasse o filho no mar. E aqui chegaram, no Porto de Santos, e foram diretamente para trabalhar na fazenda em Ribeirão Preto. Seria o ano de 1926. Houve uma epidemia que afetava a vista dos colonos. E meu pai, de madrugada com a minha mãe e meus irmãos, fugiram da fazenda para São Paulo.
de São Paulo não se deram muito bem, vieram aqui em Sorocaba, onde tinha uma grande colônia espanhola que eles ficaram sabendo. Seu Cláudio, quando o seu Joaquim e a família todos vieram de São Paulo para Sorocaba, no que ele foi trabalhar? Papai foi convidado para trabalhar na fazenda do Dr. Júlio Prestes, do Coronel Fernando Prestes, entre Tatuí e Itapetininga. Foi trabalhar com laranjas. Papai plantou nessa época 5.000 pés de laranja. Meu pai ficou conhecido como o espanhol do pomar. Isso, ele era muito popular e foi um dos melhores funcionários da fazenda na época. Era muito estimado pelo Dr. Júlio. À tarde, nos domingos, ele andava a cavalo. O Dr. Júlio pedia para ele montar no cavalo, porque ele era muito elegante para andar no cavalo. E papai desfilava no domingo à tarde para eles verem. Mamãe que criava 500 galinhas, em torno de 500 galinhas mamãe criava, que era dela. Após um período de ter passado pela fazenda, eles vieram para Sorocaba. Foi quando nasceu eu, Cláudio, e a minha irmã Natália. E o senhor tem outros irmãos, né? Tenho os outros irmãos, que eram os irmãos mais velhos, que eles nasceram em outras localidades. Mas em Sorocaba, quem nasceu foi eu e minha irmã Natália, Cláudio e Natália. Onde o seu pai e a sua mãe foi morar quando chegou em Sorocaba? Eles vieram morar na rua Manuel Lopes, no número 636, aqui no Além Ponte. E aí eu me criei, eu vivi por aí e me criei na rua Manuel Lopes. Até os 15 anos de idade eu só falei espanhol, porque eu vivia com meu pai e minha mãe e a colônia espanhola que estava junto com todos nós aqui. Seu Cláudio, qual era o nome dos seus irmãos que nasceram no Brasil e não foi nem o senhor, nem a dona Natália, nem os que vieram da Espanha? Qual é o nome deles? Os que nasceram no Brasil foi Joaquim, filho, Emília, Francisco e Cláudio, sou eu e a minha irmã Natália, que já nascemos aqui, lógico. Os irmãos foram trabalhar na indústria de tecelagem. Vindo da agricultura, eles foram trabalhar na indústria de tecelagem. Fábrica Santa Maria, Votorantim, essas indústrias que da época. Porque o Dr. Júlio na fazenda, ele tinha duas fazendas. Tinha a fazenda do Paiol e a fazenda das Araras. E como meus irmãos chegaram aqui recente da fazenda das Araras, apelidaram meus irmãos de Arara. Na geração anterior, nós éramos todos conhecidos como Arara, a família inteira. Quando que o senhor se casou? Eu me casei no ano de 63. Morei com meu pai e minha mãe, com 2 filhos que a gente tinha. Minha ex-esposa é Dirce e o meu filho é Júnior e a Beth. E o seu pai faleceu em que ano? Meu pai, seu Joaquim, ele faleceu em 1965. E minha mãe veio a falecer em 1977. Só que após o falecimento do meu pai, eu fui embora para São Paulo trabalhar na indústria automobilística, onde eu passei uma certa dificuldade porque eu falava muito espanhol. Para tudo eu respondia em espanhol, para todas as coisas eu era tudo em espanhol. Então eu tive uma certa dificuldade de conviver com o pessoal em função dessa situação. Meus irmãos todos falecidos, só tem eu da minha casa, só tem eu, não tem mais ninguém. Quais são as recordações mais marcantes da sua família? Da minha mãe eu tenho uma lembrança muito grande. Minha mãe fazia pucheiro, que é uma comida espanhola, marrones, essas comidas que eu gostava muito. Eu do meu pai, eu tenho uma lembrança muito grande. Meu pai foi uma pessoa íntegra, um trabalhador, uma pessoa maravilhosa. E posso francamente dizer para vocês, foi a melhor coisa que eu tive aqui na Terra. Meus pais nunca aprenderam a língua portuguesa, sempre terminaram a vida falando em espanhol. E a gente cultuava muito a cultura espanhola. A gente estudou, viu a situação de música, viu tocar instrumento, viu cantar, todo o que existia em Granada. A gente cultuava na família. Eu, até hoje, eu cultuo porque eu estudei meus livros, quando eu estudei, meus livros técnicos eram tudo espanhol, e até hoje estudo espanhol. Até minha Bíblia é espanhol. O meu pai, a vontade do meu pai era que nós tivéssemos ficado na Espanha. Isso era a vontade do meu pai. E a vontade da minha mãe era que a gente fosse conhecer nossos parentes na Argentina. Eu fui para a Argentina conhecer os nossos parentes. Conheci todos eles. Era muito emocionante saber que tinha um parente do Brasil falando tão bem como eu falava em espanhol. E o meu primo, no momento de tanta emoção, ele fez um poema e me deu o poema. E o poema do meu primo diz assim:
Para mis primos de Brasil, con mucho cariño, este recordatorio de mi abuela Carmen, vuestra tía, porque todavía creo en las raíces y los expreso a mi manera, com validade de poeta. E o nome dele era Jorge. Mantenho contato com os meus primos da Argentina, hoje com 74 anos. Eu tenho muito orgulho de ser filho de espanhol, porque nós carregamos conosco uma cultura muito linda, muito bonita. E eu conheço muito da cultura espanhola, conheço muito. E me dou muito bem com a cultura, porque são várias atividades que eu tenho que são referentes à Espanha. E isso para mim me enche de orgulho. Hoje nós conhecemos as recordações familiares do Sr. Cláudio. A seguir, um pouco mais de tradições com a cake designer Kátia Maldonado. Olá, estamos de volta e o Raízes da Espanha em Sorocaba traz mais uma receita que nos remete às reuniões familiares, mais precisamente à casa da avó. Quem vem elaborar os pestinos é a cake designer Kátia Maldonado. Kátia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na Casa de Espanha, Dom Felipe II, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Valéria, é um prazer imenso estar aqui com você hoje, com você aqui de casa. Eu estou muito feliz porque essa é uma receita muito especial, né? Não só para mim, para minha mãe, para minha avó, para as minhas irmãs, para toda a minha família. Então eu estou bem contente. Que maravilha! Então me diga uma coisa, pestinhos, tem outras nomenclaturas na Espanha, qual é a origem? Bom, o pestinho, ele é típico de Andaluzia. Tá? Então é claro que hoje em dia ele é muito normal e encontrado em qualquer lugar da Espanha, ok? Inclusive em padarias e tudo mais, hoje é muito comum, né? E o pestinho, ele é muito consumido no Natal também, então ele é um doce típico natalino. A Kátia vai fazer, você vai ter a chance de conhecer a receita depois na nossa página do Facebook do programa Raízes de Espanha em Sorocaba. Então, quais são os ingredientes que você vai usar para fazer os pestinhos? Ok. Os ingredientes para fazer a massa, a gente vai usar 200 ml de suco de laranja, 200 ml de vinho tinto e 350 ml de azeite ou óleo. Para uma dica para vocês aí, quando se utiliza o óleo, eu uso óleo de girassol ou de canola, que são óleos mais leves. Para utilizar na receita, o resultado fica melhor. O sabor também, né? Não modifica o sabor, fica bem saboroso. Uma colher rasa de fermento em pó, de 800 gramas a 1 kg de farinha de trigo. Kátia, eu tô vendo que você tem aqui umas laranjas cortadinhas, açúcar, água e mais açúcar. O pestinho, o doce em si, ele é banhado numa calda de açúcar. Na Espanha se utiliza açúcar, uma calda de açúcar ou uma calda de mel. Hoje nós vamos fazer a calda de açúcar, que é a calda que a minha avó utilizava. Correto. E esse daqui? E aqui nós temos também, como nós vamos utilizar o suco de aproximadamente 6 laranjas, que dão uns 200 ml, nós vamos utilizar também a casca da laranja, né? Vamos aproveitar essa casca para decorar o prato. Então vocês também podem perceber que no Raízes da Espanha em Sorocaba você aprende a reutilizar os alimentos. Kátia, agora, próximo passo. Bom, primeiro passo, vamos colocar aqui a panela no fogo. Colocamos aqui os 200 ml da laranja. É só levantar a fervura. Exatamente. Então, nós vamos ficar observando, quando levantar a fervura, e aí vocês vão observar aqui no final que eu vou mostrar para vocês, vai começar a levantar umas bolinhas. Quando essas bolinhas estiverem no centro da panela, é a hora de parar, tá? Não deixe ferver, ok?
Agora já deu o ponto. Ó, vocês podem ver que o ponto exato é quando fica essas bolinhas aqui no centro da panela, tá? Ficou essas bolinhas, não deixa ferver totalmente. É só tirar. Tirar, por favor. Isso, obrigada. Vamos colocar aqui o líquido. Vamos voltar com a mesma panela, não precisa lavar, tá? E vamos pegar agora o vinho. Por favor, o vinho. E agora, Kátia, é o mesmo processo? O mesmo processo. Então, começou a levantar essa espuminha, aí é a hora de parar. Então, aqui, Valéria, já deu o ponto. Quando começou... Mesmo processo? Exatamente. Tiramos, bem simples. Só joga ali com a laranja, né? E o óleo agora? E agora, fazemos o mesmo procedimento com o óleo. Você quer me ajudar? Quer colocar aqui? Isso. Obrigada. Bom, Valéria, agora que a gente juntou os 3 ingredientes, a gente tem que esperar uma média de 7 a 10 minutos para esse líquido ficar morno, tá? Ele não pode estar quente, porque se a gente colocar a farinha com ele quente, vai cozinhar a farinha e isso não vai dar certo. E ela vai empelotar e aí você vai ter dificuldade para deixar uma massa homogênea. Correto. Tá? Então vamos aguardar agora. Então vamos fazer o próximo procedimento. 10 minutos. E vamos então fazer a casca da laranja, que vai servir tanto para decoração, que é delicioso. Ah, ok. Vamos lá então. Então, a casca de laranja. Você, quando tirou a laranja, você utilizou o sumo da laranja para a receita. E agora a casca, a gente corta fitinhas, né? Tipo julienne. Isso. E agora a gente tem aqui. Vamos deixar essa casca, depois de cortada, durante 3 dias na água. Trocando essa água pelo menos 2 vezes por dia. É igual bacalhau. Quem está acostumado a fazer bacalhau sabe disso, né? Você vai como caramelizar? Isso, são cascas de laranjas cristalizadas. Cristalizadas. Bom? Correto. Então vamos colocar agora a açúcar. Para cada 2 xícaras da casca da laranja, você vai utilizar 1 xícara de açúcar, tá? Então vamos colocar aqui numa frigideira. Aqui, pegamos a frigideira. Vamos colocar açúcar primeiro. Vai derreter o açúcar? Não, nós vamos colocar açúcar. Agora vamos pegar as cascas, colocamos aqui, todas. Com a colher vamos mexer, só para misturar, tá? Vai aquecendo sozinho, sem ficar mexendo o tempo todo. Isso, mas primeiro vamos dar só uma mexida para misturar aqui açúcar com a casca. Agora a gente deixa aqui, de vez em quando, Valéria, a gente dá uma mexidinha, tá? Só de vez em quando. Quando a gente ver que tá secando, você vai ver isso aqui vai virar uma calda. Quando essa calda começar a secar, é a hora da gente começar a mexer sem parar. Tá, que esse é o processo de cristalização. Exatamente. Enquanto continua o processo de cristalização das cascas de laranja, a Kátia vai continuar preparando a receita da massa dos pestinhos. E agora, Kátia, o que você precisa fazer? Bom, agora a gente vai começar pela farinha, né? Então, aqui já chegou no ponto morno, tá? Para quem tem termômetro, 50 a 55 graus, tá? Então, aqui a gente vai começar a colocar farinha. Dica, vamos colocar farinha bem aos poucos, tá? Não tente colocar tudo de uma vez, senão vai virar uma tragédia. É porque ele empelota. Ele empelota, isso. Então, quem tiver um fouet ajuda, né? Para tirar todas as bolinhas da farinha. Muito bem, agora que nós amassamos, né, toda a massa, acrescentamos o fermento, não pode esquecer. E agora chegou a hora da gente... antes disso, nós deixamos a massa descansando durante 10 minutos. Depois que a massa descansou, é a hora de começar a fazer cada uma das bolinhas, né? Por favor, um prato aqui. Legal. Então, como que vocês sabem que chegou no ponto certo da massa, né? É quando você pega aqui um pouquinho, com uma quantidade, com a ponta dos dedos, você faz uma bolinha, tá? Fez a bolinha,
faz um rolinho aqui como se fosse um quibe. Na croqueta. Prensou ele aqui com o dedo, colocou aqui, soltou. Ah, certo. Tem umas outras formas, tem umas pessoas que fazem retorcida também, né? Tem várias formas, né? Na verdade, tem muitas formas, então, e você pode usar a criatividade em casa também, não precisa se fixar nessa daqui só não. Ó, então, outra forma que fazem bastante é essa daqui, ó, massa aqui com a mão, pegou Rolinho. aqui, juntou Rolinho. uma pontinha com a outra e coloca aqui, tá? Kátia, qual é a maior recordação da sua lembrança comendo os pestinhos, da sua família? O que te remete essa tarde aqui com essa receita? Olha, Valéria, é emocionante para mim estar aqui, porque eu tô fazendo isso aqui, eu tô lembrando da minha mãe, em primeiro lugar. Lembro muito da minha avó, né? Minha avó que ensinou essa receita para minha mãe e para as minhas tias, né? Geralmente é assim, a avó vai passando para todo mundo na família. E o legal é que assim, essa é uma receita para se fazer em conjunto. Então, hoje é a primeira vez que eu tô fazendo a receita sem a minha mãe. Ah, olha, isso é uma coisa inédita. Então, exatamente. pra você. Então, minha mãe fazia com a minha avó, com as minhas tias, e hoje eu tô fazendo aqui com você, mas é muito comum a gente se juntar para fazer a receita. De qualquer forma, isso aqui é uma homenagem para ela Exatamente. também, né? Até porque, Valéria, essa massa ela rende muito, né? Então dá cerca de 60 bolinhos desse daqui. E 60 bolinhos para fazer a bolinha, para fazer a forma, tem que ter bastante gente para enrolar. Valéria, agora que a gente já fez alguns bolinhos aqui, nós vamos colocá-los para fritar. No óleo quente. No óleo quente. Enquanto isso, nós já vamos pegar aqui as cascas da laranja. Lembram que ficou cristalizando? Vamos pegar aqui uma forma. Deixa eu te ajudar aqui. Legal, obrigada. E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar essa casca. Depois que ela cristalizou, vamos colocar ela toda nessa bandeja. Por que, Kátia? Essa forma. Você tá colocando na forma Então, as casquinhas. Porque se você deixar ela secar na panela, ela vai secar e vai ficar grudada. Então, você tem que deixar ela assim bem abertinha. Soltinha, para as tirinhas ficarem soltas. Exatamente, para ela ficar soltinha. Isso daqui, de um dia para o outro, fica perfeito, porque ela vai ficar na textura durinha, aí fica ótima para comer. Você já trouxe umas na textura exata para a gente saber como é que ela fica, né? E vai ficar aqui nessa textura. Olha só. Ah, viu? Fica bem bonito, né? Ela fica durinha, ó. Tá vendo? Crocante. Enquanto a Kátia fritava os peixinhos, ela preparou uma calda. Exatamente. Preparamos a calda da água com açúcar, né? E agora nós vamos colocar os pestinhos aqui. Vai mergulhar. Nessa calda. Vamos mergulhar aqui nessa calda. Essa calda ferveu por quanto tempo? Olha, depende muito da quantidade, vai depender muito da quantidade de água e açúcar que você vai colocar. Mas aqui, ela ferveu por uns 10 minutos. Até ela engrossar, né? Isso, até ela engrossar. Ó, ela dá uma engrossadinha. Na verdade, assim, ela tá um pouquinho líquida ainda, mas quase você sente a calda do açúcar quando você tem que pegar com o dedo e fazer assim, ó. Aí você sente a consistência dela, tá? Então, quando ela tá grudentinha, ó, tá vendo? É a hora de Fica a colocar. dica. É hora de colocar os pestinhos. Kátia, então você já finalizou, já fez uma decoração. E agora? Agora vamos finalizar só o seu aqui. Vamos colocar abusar um pouquinho da calda. Né? Aqui. Legal. Colocamos aqui as laranjinhas, as cascas. Um enfeitinho com a casquinha. Agora eu vou experimentar. Tcharam, tcharam. Visualmente, tá bem bonito. Viu? Recordação de infância mesmo. Kátia, então, para agradecer por você ter participado do Raiz da Espanha, ter feito os pestinhos e convidar você para vir quantas vezes você quiser.
Eu que agradeço o convite, Valéria, é um prazer imenso estar aqui e voltarei sim, sempre que for possível. Ok, então você que nos acompanhou, espero que também tenha feito uma viagem no tempo, recordando a sua infância, dizer que nós estamos muito felizes com a sua companhia e aguardamos você no próximo programa. Até lá! Eu sou pobre migrante e traigo esta terra extraña. Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.